retornando, e agora sim ela está ficando um pouco mais agradável, quando está ficando mais quente, voltando para a posição do Joaquim Lang, a questão da manifestação de um limite, né, da proteção do direito fundamental. Como a capacidade contributiva pode proteger um direito fundamental? Estabelecendo um limite máximo, a imposição. E aí tem o exemplo do Tribunal Constitucional Alemão, que fala que uma imposição não poderia extrapolar metade da renda de um contribuinte, né? Segundo o professor Lang, então, a capacidade contributiva seria um bloqueio, uma proteção aqui para o contribuinte à faculdade de tributação do poder público. Então, seria um princípio de defesa aqui, bloqueando essa tributação excedente a mais que metade da renda disponível de contribuinte. E aí, segundo Lang, a capacidade contributiva corresponderia pelo menos a uma função para concretizar os limites superior e inferior aqui da carga tributária total de determinados pelos princípios jurídicos da igualdade e da liberdade, né? E ele ressalta, por óbvio, que esse princípio da capacidade contributiva se aplicaria apenas às normas com fins fiscais, né? E não a outras normas que atenderiam a outros fins, que seriam os fins sociais e os fins extrafiscais, que seriam, por exemplo, normas de ordenação ou normas de redistribuição, né? E mais uma vez ele reforça que a progressividade, em que pese não se oponha à capacidade contributiva, ela não deriva do princípio da capacidade contributiva, né? E aí, na hora de concretizar, como é que faz capacidade contributiva? Ele assume que não existe um índice axiomático de capacidade contributiva. E esse índice ele deve ser desenvolvido no marco de cada ordenamento jurídico tributário, que estará vinculado a um determinado sistema de valores. Imagina que seja um sistema eminentemente punitivo, né? Talvez aquela limite de multa punitiva que eu falei, que era de 100% no vídeo passado, poderia ser 1000%, talvez. E aí vai depender dos valores considerados ali pelo sistema, né? Por exemplo, eu dei um exemplo de um ITR de 80%, porque é um fim, seria uma terra improdutiva. Se fosse um sistema em que considerasse muito a questão de redistribuição de terras, né, talvez o imposto não seria 80%, seria 500%, né? Enfim, e aí vai depender aqui dos valores de cada ordenamento jurídico, né? E isso vai, por sua vez, supor aqui uma relativização desse conceito de capacidade contributiva para cada sistema tributário diferente de cada país, né? E também de cada imposto, né? De cada forma de tributação, seja consumo, seja renda, seja patrimônio, né? E ele vai observar que, comumente, são distinguidos aqui a renda, o patrimônio, o consumo como índices de capacidade contributiva. Mas, para o juízo aqui do Lang, seria fundamental para determinar a capacidade contributiva algo global, né? Uma conexão entre os índices dessa capacidade contributiva de quem acumula renda, de quem obtém renda, de quem acumula patrimônio ou de quem vai consumir todo o dinheiro que vai ganhar. E nesse processo econômico, para o Lang, a formação do patrimônio da obtenção de renda e da formação de patrimônio e também do consumo, cada imposto gravaria a todos, né, e a cada um dos índices de capacidade contributiva que deveriam ser vistos de forma global, ele vai visualizar que o imposto sobre a renda não vai reduzir apenas a renda. Ele é um imposto que mais afeta, né, porque ele vai reduzir a sua renda, por sua vez, vai reduzir a sua formação no patrimônio, já que você não vai ter renda, né, que já vai estar comendo, o leão vai estar comendo, e o consumo também não vai ter tanto dinheiro para o consumo, assim, do que se você tributasse só o consumo, né? Se você tributasse só o consumo, alguma parte de uma renda poupada, né, ficaria, não seria tributada, né? E essas categorias, renda, consumo, patrimônio, devem ser consideradas uma visão intertemporal de conjunto, né? Deveriam ser olhadas de forma holística, né? Que chegaria aqui, não sei por como ele chegou a essa conclusão, mas o Paulo Taboada diz que levaria à conclusão de que a definição de renda orientada para o consumo seria o melhor quantificador da capacidade contributiva, né?
E aí, a partir disso, como está tudo integrado, né, a renda, o consumo, a acumulação de patrimônio, o que ele vai propor é que a gente tente determinar um momento ótimo para gravar a renda. E no que diz respeito aqui aos impostos de consumos, o Lang vai admitir que o momento do consumo ou a utilização de um bem, do momento do consumo, da utilização do bem, não poderiam ser extraídas conclusões da situação econômica de quem realiza. Óbvio, né? Porque se você ganha $1 milhão, você compra açúcar. Se você ganha R$50, você também vai comprar açúcar. Então, o consumo será que é o melhor momento para aferir a capacidade contributiva? Então, para Lang, esse momento de gravar essa capacidade contributiva no consumo, né, para ele, não diria tantas informações sobre a pessoa que vai realizar o consumo, né? Então, portanto, o seu valor aqui como índice de capacidade contributiva seria mínimo, embora o princípio que seria só respeitado de forma fortemente reduzida possa ser levado em consideração quando a gente pudesse calcular aqui isenções possíveis, né? Por exemplo, a pessoa que vai comprar açúcar e ganha R$1 milhão poderia pagar um imposto lá de, sei lá, 20%, né? Aí a pessoa que ganha R$50 não pagaria imposto, ele seria isento do imposto. Só que de forma prática é impossível. Operacionalizar isso é muito difícil, né? E aí o Lang vai propor um índice de capacidade contributiva à própria renda obtida pelo contribuinte ao longo de sua vida, né? E ele coloca aqui gravada no momento do consumo. E aqui eu confesso que eu não entendi muito bem. O índice de capacidade contributiva sendo a renda do contribuinte oferida ao longo da vida, gravada no momento do consumo. O que eu acho, que talvez seja absurdo, é a gente visualizar ao longo de toda a vida, a gente verifica quanto a pessoa ganhou, aí chega lá na boca do caixa do mercado e fala assim, olha só, eu ganhei R$2 milhões na minha vida toda. Aí a boca do caixa vai falar, beleza, ótimo, seu imposto é 50%. Então, não sei como é que seria operacionalizar isso, não faço a menor ideia. Não tenho, vamos pular essa parte, né? E em Piro Lang, no final das contas, a capacidade contributiva seria a capacidade de consumir, né? Mas com essa ressalva de que tem que ser considerada toda a renda oferida ao longo da vida, né? E parece, né, que ele tenta retomar aqui a antiga teoria do imposto sobre o consumo global. E aí o Lang vai relativizar essa concepção do princípio da capacidade contributiva, que de alguma forma, como consequência, ela se aproximaria das concepções mais céticas sobre o princípio desse papel. E para o juízo aqui do Palau Taboada, ele vai longe demais quando ele tenta formular esse princípio como um princípio jurídico constitucional, né? Quando ele tenta vincular esse princípio com o princípio jurídico constitucional a uma configuração específica de um imposto de renda, né? Parece que ele utiliza a questão do índice, né, ali da renda oferida ao longo da toda a vida como tentativa de explicar a capacidade contributiva, né? E tenta, talvez isso reduz o sentido do princípio, que deveria servir para mais coisa que não imposto sobre a renda, né? E, enfim, seria uma proposta bastante interessante, mas do ponto de vista jurídico não se pode dizer aqui que seja preferível exigir essa questão da tributação da renda baseada no consumo, né, com a tributação da renda baseada no atual sistema que a gente tem na tributação da renda, né? Não tem como a gente falar que é preferível um ao outro com base no princípio da capacidade contributiva. E aí, por isso, as propostas de Lang, eles vão extrapolar aqui a própria questão do direito tributário e vai entrar nas ciências econômicas, né? E aí, as próprias constituições, elas não vão se pronunciar aqui sobre qual tipo de imposto sobre a renda ou sobre qual magnitude econômica ele deve incidir, que vai ter que ser adotada, né? O que as constituições vão prever é que tem algum imposto e que a sua instituição, que o seu imposto,
ele se dê de forma com o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, e não vá ao encontro aqui, vai de encontro, perdão, às questões de distribuição de carga tributária, né, proporcional e equânime, né? E aí vai levar essa questão, vai nos levar a uma concepção alternativa do princípio da igualdade e o papel que em relação com ele se cabe atribuir ao princípio da capacidade contributiva. E aí passa aqui a análise para o princípio da igualdade como um princípio aqui das discriminações, com proibição das discriminações arbitrárias, e passa também a análise da sua relação do princípio da capacidade contributiva. E a concepção formalista do princípio da igualdade, ela vai estimar que é um postulado aqui de equiparação entre duas situações iguais, mas não vai nos fornecer aqui um critério de comparação entre elas, que vai ter que ser buscado em um local fora desse princípio da igualdade, e no caso do direito tributário, ele vai ser buscado aqui na noção da capacidade contributiva, né? Então, como se a igualdade fosse um princípio formal, e a capacidade contributiva seria um princípio material, né? E aí, em face a essa concepção, existe também uma outra concepção segundo a qual o princípio da igualdade, ele é um princípio que nada diz de forma concreta, mas ele veda aqui a questão das discriminações arbitrárias. Por exemplo, se tem imposto de renda, a alíquota para o rico é 10% e a alíquota para o pobre é 40%. Eu não sei dizer, não sei aferir quanto que deveria ser a alíquota do pobre e quanto deveria ser a alíquota do rico, mas eu sei falar aqui que alguma coisa está errada. Deveria ser ao contrário, né? Se só tivesse duas alíquotas no mundo, deveria escolher uma pobre outra para o rico, eu deveria colocar 10% para o pobre e 40% para o rico, né? Então, a igualdade aparece aí como uma vedação aqui dessa discriminação arbitrária, né? E aí o Paulo Taboada vai utilizar as lições do jurista alemão, o Gerhard Leibholz, né, para apresentar o conceito de arbitrariedade a gente que vai falar que é indeterminado e vai nos remeter a critérios extra ou ainda suprapositivos aqui, como a natureza das coisas, ou questões como a razoabilidade ou a própria consciência jurídica da coletividade. O que é arbitrário ou não, né? O que vai definir? É abstrato, é indeterminado, né? E aí a gente vai ter que muitas das vezes vai ter que se basear em questões de bom senso para saber o que é arbitrário, né? Mas isso vai ser inevitável, porque qualquer que seja a concepção que a gente vai adotar o princípio da igualdade, os critérios de comparação, ainda que sejam os critérios de direito positivos, ainda sim vão nos remeter a noções estranhas, né? E aqui, em definitivo, a noção de arbitrariedade ou a falta de justificação aqui de um tratamento diferenciado, com um grau mais ou menos elevado de determinação, vai ser também algo que vai ser extraído fora do direito positivo. E essa concepção do princípio da igualdade resolve, para o Paulo Taboada, os problemas que seriam gerados aqui pela concepção formalista e pela própria necessidade que vai se derivar de ter que completar tal princípio em matéria tributária, né, com um conceito de tão difícil concretização como é o princípio da capacidade contributiva. E, por um lado, só tem benefício, né, porque, por um lado, a pressão é liberada de deixar da capacidade contributiva ser o único critério de justiça tributária. Isso é liberado, né, passa a ser mais um princípio orientador, né, e, por outro lado, a questão que se tinha grande embate por ser a capacidade contributiva como princípio exclusivo e estruturador do sistema tributário, a legislação fiscal ela passa também a poder ser justificada de forma satisfatória. Então, ainda mais se estão na Constituição, a questão das diferenças de tratamento não explicáveis, elas vão ser justificadas pela capacidade contributiva, né? Perdão, quando existem princípios, né, que estão na Constituição, né, que vão concretizar que a legislação extrafiscal, vão justificar de forma adequada essas diferenças de tratamento, né, que não são
explicadas pela capacidade contributiva, né? Então, quando a gente aceita que a capacidade contributiva não é o exclusivo, não é o fodão, a gente percebe que outros princípios podem ser satisfeitos, e esses princípios também estão na Constituição, né? E também a gente deveria visualizar na intenção do legislador qual que é o fim pretendido, né? E essa explicação seria muito mais satisfatória, porque vai ter um alcance mais geral do que se a gente restringisse o âmbito de aplicação do princípio da capacidade contributiva aos próprios impostos fiscais, né? O que surgiria um difícil problema de distinguir esses impostos dos impostos com outras finalidades, porque basicamente a gente pega o imposto fiscal, ele vai ter de certa forma um efeito extrafiscal, né? Então, a partir do momento que a gente pode considerar que esse princípio, o imposto, ele vai ter que atender a capacidade contributiva, né? Mas ele também pode de certa forma atender outros fins, né? O IPTU progressivo no tempo, né? Com alíquotas diferenciadas em questão do uso da localização, né? Então a gente percebe que vai haver uma adequação, uma harmonização, né? Porque a capacidade contributiva não é um único critério exclusivo, né? Então tem um melhor entendimento, né? E aí a gente consegue aceitar melhor, enquadrar, acomodar melhor o princípio da capacidade contributiva no ordenamento tributário. E aí, uma outra questão é que essa concepção do princípio da igualdade que a gente examina, além disso, ela é deferente à discricionariedade política do próprio legislador, né? A Constituição, a gente sabe que ela não vai fornecer soluções concretas para o problema da sociedade. Ela vai trazer os valores, ela vai trazer o que tem que ser feito, mas o que vai dar a solução, quem vai prever, é o legislador ordinário. A solução é do legislador ordinário. E os tribunais constitucionais, elas não podem limitar o trabalho do legislador com proibindo ele de legislar, proibindo ele de traçar as soluções para atender o briefing da Constituição, né? O legislador, ele não tem que ficar amarrado à capacidade contributiva. Muitas das vezes ele vai ter que ser contrário à capacidade contributiva para atender a alguma finalidade constitucional. E por isso, entender a capacidade contributiva como único critério exclusivo, um critério exclusivo, pode trazer problemas para o legislador traçar essas soluções, né? E com isso, isso de certa forma traria consequências para ativismo judicial, né? Na qual ele poderia ficar boicotando o legislador porque ele não está atingindo a capacidade contributiva, né? E o legislador ia ficar amarrado sem poder atingir outras finalidades constitucionais, né? Então, os tribunais deveriam ter uma postura de deferência, de self-restraint ou deferência a quem faça o poder legislativo, né? E aí o Leibowitz vai se referir aqui a uma natureza negativa do princípio da igualdade, que não se trata aqui de realizar um ideal de justiça, mas excluir aqui leis que vão contradizer os valores jurídicos mínimos que a comunidade compartilhe. E aí a gente volta aqui à ideia do bom senso, né? E aí, partindo dessa forma de entender o princípio da igualdade, o significado da capacidade contributiva, e aí esteja ele positivado ou não, porque se lembra, a gente falou que a capacidade contributiva ele tem um sentido que é lógico, um sentido óbvio, que as pessoas têm que repartir a carga tributária de forma proporcional e igual, né? Seria entender o princípio da igualdade, esse significado da capacidade contributiva, ela seria um critério aqui indispensável da análise de legislação fiscal a partir do princípio da igualdade, porque a capacidade contributiva ele está integrado aqui na ideia da justiça própria aqui das sociedades, da nossa cultura, mas não é um critério único, né? Uma lei aqui, por exemplo, que desconheça a capacidade contributiva, muitas das vezes ela vai estar atingindo outros fins, como eu falei, mas a falta da capacidade contributiva na lei vai aumentar o ônus argumentativo de por que aquela lei que está instituindo aquele imposto tal é constitucional. Por exemplo, aquela questão do poll tax da Margaret Thatcher, né, que é o lump sum tax
né? Aquela questão que estabelece um imposto único por pessoa, por cabeça, né? E cego, né? Por cego, todo mundo vai pagar $100, né? É um princípio que carece de justificação. É uma lei que carece de justificação. Seria uma arbitrária, né? A não ser que viesse uma justificação que falasse que não, peraí, aqui não considera capacidade contributiva, mas considera outras questões que são amparadas pela Constituição. Né? E aí sim teria guarida na Constituição. No caso, justamente por não haver um contra-argumento por essa violação à capacidade contributiva, esse Sepultex foi logo derrubado. Então, a questão da capacidade contributiva, ela reforça que ela necessita, ela coloca uma obrigação para o legislador a explicar por que aquela determinada lei não está atingindo a capacidade contributiva. E se não atinge a capacidade contributiva e não consegue nem justificar por outros fins, seria uma lei arbitrária, né? Então, a capacidade contributiva ela seria aqui uma especificação aqui do princípio da igualdade no âmbito fiscal, que nos dá uma segurança aqui de que quando ela não vem a ser atingida, haja uma justificação plausível para isso, né? E aí, algumas considerações ele vai tecer ainda sobre o Leibholz, né, sobre a questão da capacidade contributiva, né, e vai trazer também alguma posição dos tribunais constitucionais sobre a própria concepção do Leibholz, sobre o princípio da igualdade, né, que não foi uma posição isolada, né, mas foi uma posição adotada sim por tribunais constitucionais, e aqui leia-se alemão, o Tribunal Constitucional italiano, o Tribunal Constitucional espanhol, né, e por exemplo, o Tribunal Constitucional espanhol, ele vai resumir aqui a ideia, né, e a deferência aqui do princípio da capacidade contributiva do seguinte modo, que, por exemplo, nem toda a desigualdade de tratamento numa lei vai supor que uma infração ao artigo 14 da Constituição Espanhola, que seria o princípio da igualdade formal, mas sim que essa infração somente produziria aquela igualdade na medida que ela introduzisse uma diferença em situações que poderiam ser consideradas iguais, né? E carecesse, sim, de uma justificação objetiva razoável. E o princípio da igualdade exige que a iguais pressupostos de fato, né, sejam aplicadas iguais consequências jurídicas, devendo aqui considerar iguais aqui os pressupostos quando, pela utilização de elementos diferenciadores, haja careça aqui de um fundamento racional. E aí a gente estaria aqui num momento em que não foi respeitado nem a capacidade contributiva e não foi nem a igualdade formal e nem foi respeitado algum outro fim, né? Mas aqui o princípio da igualdade não proíbe aqui o legislador de instituir qualquer desigualdade de tratamento, mas o princípio da igualdade, refletido aqui na capacidade contributiva, vai impedir que o legislador institua desigualdade de tratamento que sejam injustificadas por outros critérios objetivos suficientes, né? Então, o Tribunal Constitucional Espanhol, ele aplica aqui a questão da igualdade, da capacidade contributiva, de forma como se a capacidade contributiva fosse a medida da igualdade no direito tributário, né? E que direciona a política do legislador, né? E nesse caso aqui, foi uma questão que foi uma declaração aqui provável de constitucionalidade em uma lei que não considerou a capacidade contributiva, mas que foi justificada por um outro fim, né? E que não foi uma justificação artificiosa. E por isso, o Tribunal Constitucional tem que ser deferente a essa escolha, né? Mas aí, em certo momento, houve uma virada aqui, um giro de entendimento no Tribunal Constitucional alemão, né? E isso se deu muito pela entrada do professor Paul Kirchhoff em 1987, que modificou aqui o entendimento, utilizando aqui, começando a enveredar por uma área de ativismo judicial aqui,
né? E ele acreditava que a capacidade contributiva seria uma derivação do direito da propriedade. E aí voltou uma ideia de que havia ainda uma ideia que havia morrido, né, na Itália, mas na década de 60, e atrelando a capacidade contributiva ao direito de propriedade. E aí um exemplo disso é uma sentença do Tribunal Constitucional Alemão que impediu que a carga tributária superasse 50% da renda do contribuinte, né? E aí o Tribunal Constitucional Alemão chegou a essa decisão com base num artigo da Constituição que a utilização da propriedade deveria servir em igual medida ao bem comum, né? E essa a questão impedia, não entendo aqui, não consigo extrair a linha de raciocínio, mas foi daí que extraiu a questão de que a propriedade ela não poderia ser confiscada, entre aspas, assim, não, mas ser tributada, gravada em uma forma de 50% da renda do contribuinte, né? E essa foi uma postura menos deferente aqui do Tribunal Constitucional, teve, né, foi o responsável por rever aqui as próprias teses aqui do Leibniz, né? E aí, um outro doutrinador, Herrera Molina, ele vai resumir uma crítica, né, que foi uma crítica feita por um setor da jurisprudência para a tese do Leibniz, que a experiência alemã mostrou que resulta insuficiente reduzir o princípio da igualdade à interdição de arbitrariedade, né? Utilizar a igualdade como aquela questão de proibir a arbitrariedade, né? Essa visão conferiu ao Tribunal Constitucional um excessivo self-restraint, a autocontenção, né? E a fórmula originária do Leibniz, ela exigia buscar aqui motivos relevantes para o trato desigual, atendendo à natureza das coisas, aqui leia-se o bom senso, foi ao pouco a pouco sendo degenerada em uma mera exigência formal de motivação que não se submeteria aqui a uma oportuna análise crítica. Então o problema estaria na motivação de outros fins, né? Uma motivação de por que um tratamento de desigualdade não seria uma arbitrariedade, né? E aí, utilizada desse modo, né, a tese, né, de interdição da arbitrariedade constituiria aqui uma cômoda desculpa para se evitar aqui uma comprometida declaração de inconstitucionalidade. Então, o que significa isso? Que as pessoas utilizavam que não o Tribunal Constitucional tem que ser deferente de abaixar a cabeça sempre, e por isso seria utilizaria essa questão tá justificado, e essas justificações eram baseadas ao longo do tempo em mera questões formais. Não, está justificado a violação à capacidade contributiva porque teve um processo legislativo regular, né? As análises sobre a justificativa do desrespeito à capacidade contributiva passaram a ser de forma formal, sem uma análise muito profunda, né? Isso causou essa questão dessa deferência, dessa autocontenção recorrente dos tribunais constitucionais, né? E aí a solução proposta pela doutrina consistiria aqui em introduzir na estrutura dogmática do direito à igualdade um elemento proveniente da teoria dos direitos fundamentais, que seria o controle de proporcionalidade. E de acordo aqui com essa construção, um direito fundamental ele só poderia ser restringido, mas quando houvesse de forma passasse pelo teste de proporcionalidade, né, mas preservando aqui o seu núcleo essencial quando estaria em jogo outro valor constitucional. Mas essa restrição aqui de um direito constitucional, direito fundamental, seria lícita, né, só se resultasse, só se passasse realmente no teste, só se resultasse idônea, né, esse atingimento do objetivo que se persegue. Se é necessária, aqui no sentido que se não poderia conseguir o mesmo resultado de maneira menos gravosa, ou também que essa restrição ela seja também
promova resultados positivos pela medida que está colocada em troca, né? E aí, na opinião do Herrera Molina, a introdução aqui de um verdadeiro controle de proporcionalidade requeriria que buscar a medida que prima facie pudesse ser utilizada em determinada matéria de acordo com essa natureza e de qual o legislador pudesse separar ou buscar outros fins, né? Mas quando buscasse outros fins, não ficasse adstrito àquela mera justificação formal de que passou por um trâmite legislativo, por exemplo, mas que o outro fim pretendido pelo legislador ao instituir um gravame, ela respeitou aqui a proporcionalidade, né? A medida instituída pelo legislador atende outro fim pretendido, né? Enfim, essa seria uma visão mais sofisticada aqui do Molina, né? Mas, para o Palau Taboada, que nos interessa, né, essa questão da proporcionalidade em nada acrescenta aqui as noções negativas de arbitrariedade, né, a vedação da arbitrariedade, ou as questões positivas, né, de estar em conformidade com a natureza, da medida estar em conformidade com a natureza das coisas, né, e a vedação de que algo de uma exação seja arbitrária, né, e nada acrescenta essa questão da proporcionalidade, né. E aí, em definitivo, aqui, como mostra a evolução do Tribunal Constitucional Alemão, a interpretação desses conceitos determinados dependeria de valores em momentos históricos distintos, que cada momento aceitaria determinados valores constitucionais, cada tribunal. E isso também pela composição, né? A gente viu que a entrada do Paul Christoph modificou o entendimento do Tribunal Constitucional Alemão. Então, ao momento, esse teste de proporcionalidade ele também se altera, é um teste também difícil, e já existia essa ideia de razoabilidade na própria questão do direito das coisas, né? Da natureza das coisas, né? Mas a lição é que exigir algo do princípio da capacidade contributiva, diferente do que ele seria exigir